galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Controle. As engrenagens estão rangendo, disse John Arnold na sala de controle escurecida. Peça para a manutenção checar as embreagens elétricas nos veículos BB4 e BB5 quando eles retornarem. Sim, Sr. Arnold, respondeu a voz no interfone. Um detalhe menor, disse Hammond, entrando na sala. Olhando para fora, ele pôde ver os dois Land Cruiser dirigindo-se ao sul pelo parque. Muldoon estava de pé no canto, observando em silêncio. Arnold empurrou sua cadeira para trás, afastando-se do console central do painel de controle. Não há detalhes menores, Sr. Hammond, disse ele, acendendo outro cigarro. Nervoso na maioria do tempo, Arnold encontrava-se especialmente ansioso agora. Ele estava extremamente ciente de que aquela era a primeira vez que visitantes realmente passeavam pelo parque. De fato, a equipe de Arnold não entrava no parque com frequência. Hardin, o veterinário, entrava às vezes. Os cuidadores dos animais iam aos locais de alimentação individuais. Contudo, fora isso, eles observavam o parque da sala de controle. E agora, com visitantes lá fora, ele se preocupava com uma centena de detalhes. John Arnold era um engenheiro de sistemas que trabalhou no míssil submarino Polaris no final da década de 1960 até ter seu primeiro filho, quando a perspectiva de construir armas se tornou repugnante demais. Enquanto isso, a Disney havia começado a criar brinquedos de parque de diversão com uma grande sofisticação tecnológica e deu empregos a muita gente da área aeroespacial. Arnold ajudou a construir a Disney World em Orlando e continuou implementando parques importantes como a Magic Mountain na Califórnia, o Old Country na Virgínia e o Astro World em Houston. Seu emprego contínuo em parques acabou lhe dando uma visão um tanto distorcida da realidade. Arnold afirmava, meio brincando, meio a sério, que o mundo inteiro era cada vez mais descrito pela metáfora do parque temático. Paris é um parque temático, anunciou ele após um período de férias. Embora seja caro demais e os empregados do parque sejam desagradáveis e carrancudos. Pelos últimos 2 anos, o trabalho de Arnold havia sido colocar o Jurassic Park de pé e funcionando. Como engenheiro, ele estava acostumado a cronogramas longos. Com frequência se referia à inauguração de setembro, falando de setembro do ano seguinte. E conforme a data se aproximava, ele ficava infeliz com o progresso feito. Sabia por experiência própria que às vezes levava anos para resolver todos os problemas de apenas um brinquedo de um parque. Quanto mais para conseguir que um parque todo funcionasse de modo adequado. Você se preocupa demais, disse Hammond. Não acho, discordou Arnold. Você tem que perceber que, do ponto de vista da engenharia, o Jurassic Park é, de longe, o parque temático mais ambicioso da história. Os visitantes nunca vão pensar sobre isso, mas eu penso. Ele foi destacando os pontos enquanto os enumerava em seus dedos. Primeiro, o Jurassic Park tem todos os problemas de qualquer parque de diversão. Manutenção dos brinquedos, controle de filas, transporte, preparação da comida, acomodações, disposição do lixo, segurança. Segundo, temos todos os problemas de um zoológico grande. Cuidado dos animais, saúde e segurança, alimentação e limpeza, proteção contra insetos, pestes, alergias e doenças, manutenção das barreiras e todo o resto. E, finalmente, temos o problema sem precedentes de cuidar de uma população de animais que ninguém jamais tentou manter antes. Ah, não é tão ruim assim, disse Hammond. É sim, o senhor só não está aqui para ver, disse Arnold. Os tiranossauros bebem a água da lagoa e às vezes ficam doentes. Não temos certeza do motivo.
As fêmeas triceratopos matam umas às outras em lutas por domínio e precisam ser separadas em grupos com menos de 6 delas. Não sabemos por quê. Os estegossauros frequentemente ficam com bolhas nas línguas e diarreia, e ninguém compreende ainda o motivo, apesar de já termos perdido 2 deles. Os ipsilofodontes têm erupções cutâneas, e os velociraptores... Não vamos começar de novo com a história dos velociraptores, disse Hammond. Estou cheio de ouvir falar dos velociraptores, de como eles são as criaturas mais violentas que já se viu. Eles são, afirmou Muldoon em voz baixa. Deveriam ser todos destruídos. Você queria colocar coleiras localizadoras neles, disse Hammond. E eu concordei. Concordou. E eles imediatamente arrancaram as coleiras adentadas. Mas mesmo que os raptores nunca escapem, ponderou Arnold, acho que precisamos aceitar que o Jurassic Park é inerentemente perigoso. Ah, droga! Disse Hammond. De que lado você está, afinal? Temos agora 15 espécies de animais extintos e a maioria delas é perigosa, respondeu Arnold. Fomos forçados a adiar o brinquedo do Rio da Selva por causa dos dilofossauros e o alojamento Pteratops no aviário devido ao fato de os pterodátilos serem tão imprevisíveis. Esses não são atrasos de engenharia, Sr. Hammond. São problemas com o controle dos animais. Você teve vários atrasos de engenharia, argumentou Hammond. Não bote a culpa nos animais. Tivemos, sim. Na verdade, tudo o que conseguimos fazer foi colocar a atração principal, o passeio pelo parque, funcionando corretamente e fazer com que os CDs rooms dentro dos carros fossem controlados por sensores de movimento. Levamos semanas de ajustes para conseguir que funcionassem de modo adequado. E agora, as embreagens elétricas nos carros estão dando problema. As embreagens! Vamos manter as coisas em perspectiva, disse Hammond. Você corrige a engenharia e os animais vão se ajeitar. Afinal, é possível treiná-los. Desde o início, essa tinha sido uma das crenças essenciais dos planejadores. Os animais, a despeito do quão exóticos fossem, iriam fundamentalmente se comportar como os animais de qualquer zoológico. Aprenderiam a regularidade de seus cuidados e corresponderiam. Enquanto isso, como está o computador? Indagou Hammond. Ele deu uma olhada para Dennis Nedry, trabalhando em um terminal no canto da sala. Esse maldito computador sempre foi uma dor de cabeça. Estamos quase lá, respondeu Nedry. Se você tivesse feito certo da primeira vez, começou Hammond. Mas Arnold pousou a mão em seu braço, contendo-o. Arnold sabia que não havia sentido em hostilizar Nedry enquanto ele trabalhava. É um sistema grande, disse Arnold. Esperava-se que houvesse problemas. De fato, a lista de bugs agora contava com mais de 130 itens e incluía vários aspectos estranhos. O programa de alimentação dos animais se reiniciava a cada 12 horas, não a cada 24, e não registrava dados aos domingos. Como resultado, a equipe não conseguia medir exatamente quantos animais estavam comendo. O sistema de segurança que controlava todas as portas operadas com cartão de segurança era interrompido sempre que se perdia a fonte de energia principal e não retornava com a energia auxiliar. O programa de segurança só rodava com a energia principal. O programa de economia física, que deveria reduzir as luzes após as 10 horas da noite, só funcionava dia sim, dia não. A análise automática das fezes, chamada de autococô, projetada para buscar parasitas nos excrementos dos animais, invariavelmente registrava todos os espécimes como portadores do parasita Phagostomum venulosum, embora nenhum deles fosse portador. O programa, então, automaticamente dispensava medicação na comida dos animais. Se os cuidadores retirassem o remédio das calhas para evitar que ele fosse dispensado, soava um alarme que não podia ser desligado.
E assim a coisa seguia, página após página de erros. Quando eles chegaram, Dennis Nedry teve a impressão de que poderia arrumar todos os erros sozinho ao longo do final de semana. Ele empalideceu quando viu a lista completa. Agora estava ligando para seu escritório em Cambridge, avisando a sua equipe de programadores que eles precisariam cancelar seus planos para o final de semana e fazer hora extra até segunda-feira. E ele disse a John Arnold que iria precisar usar todos os links telefônicos entre a Isla Nublar e o continente apenas para transferir dados do programa, enviando e recebendo de seus programadores. Enquanto Nedry trabalhava, Arnold abriu uma nova janela em seu próprio monitor. Ela lhe permitia ver o que Nedry estava fazendo no console do canto. Não que ele não confiasse em Nedry, mas Arnold simplesmente gostava de saber o que estava acontecendo. Ele olhou para o display gráfico no console à sua direita, que mostrava a progressão dos Land Cruisers elétricos. Eles estavam seguindo o rio, um pouco ao norte do aviário e do pasto dos ornitísquios. Se vocês olharem à sua esquerda, disse a voz, verão o domo do aviário do Jurassic Park, que ainda não está terminado para receber visitantes. Tim viu a luz do sol reluzindo em suportes de alumínio à distância. E diretamente abaixo dele está nosso rio da selva mesozoica, onde, se vocês tiverem sorte, podem ter um vislumbre de um carnívoro muito raro. Mantenham os olhos abertos, gente! Dentro do Land Cruiser, as telas mostravam uma cabeça semelhante à de um pássaro, coberta por uma crista de um vermelho vivo. Mas todos no carro de Tim estavam olhando pelas janelas. O carro estava passando junto a um espinhaço alto, acima de um rio que corria rápido lá embaixo. O rio era quase escondido pela folhagem densa de ambos os lados. Ali estão eles agora, disse a voz. Os animais que vocês veem são chamados Dilophosaurus. A despeito do que dizia a gravação, Tim viu apenas um. O Dilophosaurus se agachou nas pernas traseiras junto ao rio bebendo água. Sua compleição seguia o padrão básico dos carnívoros, com uma cauda pesada, membros inferiores fortes e um pescoço longo. Seu corpo de 3 metros de altura tinha manchas amarelas e pretas como um leopardo. Mas foi a cabeça que chamou a atenção de Tim. 2 cristas amplas e curvas corriam pelo topo da cabeça, indo dos olhos até o nariz. Elas se encontravam no meio, formando um V acima da cabeça do dinossauro. As cristas tinham listras em vermelho e preto, lembrando um papagaio ou um tucano. O animal soltou um piado suave semelhante ao de uma coruja. Eles são bonitos, disse Lex. Dilophosaurus, disse a gravação. São alguns dos dinossauros carnívoros mais antigos. Os cientistas pensavam que os músculos de suas mandíbulas fossem fracos demais para matar as presas e imaginaram tratar-se basicamente de carniceiros. Contudo, agora sabemos que eles são venenosos. Nossa! Tim sorriu. Então tá. Mais uma vez o piado característico do Dilophosauro ecoou pelo ar da tarde até eles. Lex se remexeu em seu assento desconfortável. Eles são mesmo venenosos, Sr. Regis? Não se preocupe com isso, disse Ed Regis. Mas são? Bem, sim, Lex. Semelhante a algumas espécies atuais, como monstros de gila e cascavéis, o Dilophosauro secreta uma hematotoxina de glândulas por sua boca. Alguns minutos após a mordida, segue-se a inconsciência. O dinossauro, então, acaba com a vítima a seu próprio tempo, o que faz do Dilophosauro uma adição bela mas mortal aos animais que vocês verão aqui no Jurassic Park. O Land Cruiser fez uma curva e deixou a margem do rio. Tim olhou para trás esperando uma última espiada no Dilophosauro. Isso era incrível! Dinossauros venenosos! Ele queria poder parar o carro, mas tudo era automático. Apostava que o Dr. Grant também queria parar o carro. Se vocês olharem para a ribanceira direita, verão Le Gigantes, o local de nosso soberbo restaurante 3 estrelas.
O chefe Alain Richard vem do mundialmente famoso Le Boumanière, na França. Façam suas reservas discando 4 de seus quartos no hotel. Tim olhou para a ribanceira e não viu nada. Ainda vai levar algum tempo, disse Ed Regis. A construção do restaurante não começará antes de novembro. Prosseguindo com nosso safari pré-histórico, chegamos agora aos herbívoros do grupo Ornistíquios. Se olharem à sua direita, provavelmente poderão vê-los agora.